E o erro de informação, ele é uma coisa que ele estressa demais. Porque tu fica sempre com aquilo te somatizando na cabeça. Te persegue? Persegue. Aquele erro te tu persegue. vai dormir pensando o que vai sair errado amanhã. Todo dia você acha que vai sair alguma coisa errada? Sempre, sempre. Mas nem todo dia sai alguma coisa Não, claro errada. que não, mas tu fica assim meio que traumatizado. Ela é jornalista, formada na PUC, assessora de imprensa, tem uma história empreendedora na comunicação muito grande e hoje é assessora de imprensa da Unesco. Eu tenho o prazer de receber Ana Sofia Schuster aqui comigo no programa. É melhor fazer assim que eu não erro. É verdade, viu? Ana, que prazer te receber. Bom, obrigada, prazer pelo convite Já conversamos, e de estar aqui. Já conversamos de comunicação algumas vezes na nossa vida, né? Inclusive já fui entrevistada em outro programa teu. Em outro programa? Uhum. Mas não era tão bom, esse aqui é melhor, Não, vai. esse é Programa melhor. de TV. Me diga uma coisa, você começa a história na comunicação quando? A minha história da comunicação começa quando eu desisti de ser arquiteta. Eu ia ser arquiteta, mano. Você Fiz vestibular para arquitetura. Estudou tudo? Não, fiz vestibular para arquitetura. Aí eu rodei no vestibular, passei para matemática, cursei matemática. Tá, e aí eu disse, não, isso não é para mim. Cursou inteiro ou só começou? Não, 2 semestres. Foi suficiente para eu ver que Para odiar matemática até hoje? não era, matemática euclidiana não era para mim. Aí eu fiz vestibular na PUC, me classifiquei muito bem, vou dizer que eu fui uma das primeiras classificadas. Para comunicação social e jornalismo. E aí fui fazer jornalismo. Tá, mas isso é um acaso. Desde então. Totalmente ao acaso. Você Totalmente escolheu... ao acaso. Eu nunca pensei em ser jornalista na minha vida antes de me inscrever para o vestibular. Foi uma coisa assim... Bom, se eu sou tão boa em língua portuguesa, se sou tão mal, tão ruim em matemática, eu vou fazer comunicação, né? Gostei da ideia. E você vem de uma escola que é comunicação muito forte. A Escola da Comunicação do Rio Grande do Sul, ela é referência no Brasil todo. O que é diferente da escola gaúcha para a escola catarinense, por exemplo, de comunicação? Na verdade, a escola catarinense ela absorveu muito pela RBS, que na época foi quem implantou as primeiras, comprou as emissoras de televisão aqui em Santa Catarina. Para cá, trouxe equipes de jornalistas para cá. Vieram nome de Coimbra, a Nádia Couto, Ulisses Job, Criciúma. Muitas pessoas vieram trabalhar aqui, que não tinha jornalista formado quando eu vim para cá em 1995. A primeira da Unisul se formou logo em seguida ali. Então, o jornalismo jornava nesse formado para exercer a profissão em Criciúma. Qualquer um trabalhava? Porque não tinha gente formada. Então, viemos nós, os do Rio Grande do Sul, eu vim para cá em função do meu marido, que veio trabalhar aqui em Criciúma na indústria cerâmica. E eu acho que nós tivemos essa qualificação de pessoas que vieram de uma PUC, de uma URGS, trabalhar em comunicação aqui. Tivemos excelente companhia das pessoas que já estavam aqui, que eram da comunicação de Criciúma, como o Adelor Lessa, Milioli Neto, a Dilamar Rocha, uma galera que já fazia comunicação aqui, mas que nós viemos, eu acho que acrescentar. Na antiga Rádio Eldorado a gente trabalhava, nos jornais que tivemos aqui, Jornal da Manhã, Tribuna do Dia, vários jornais, vários veículos de comunicação. Você passou por tudo? Como é que eu foi? Passei por alguns. Eu trabalhei no Jornal da Manhã, você fui editora do Jornal da Manhã. Você começou quando? Quando você chega aqui... 95. Você chega em 95 e vai para onde? Jornal da Manhã. Vai direto para o Jornal da Manhã? Eu estava trabalhando em Porto Alegre, eu era assessora de imprensa da Procuradoria-Geral do Estado. E mandei meu currículo para Criciúma, para o Silmar Velter, que trabalhava na RBS TV. E o Silmar, como não tinha vaga lá na TV, ele mandou meu currículo para o Adelor Lessa. Aí o Adelor me liga de Criciúma, me oferecendo um serviço aqui em Criciúma quando eu viesse. Senão eu estou indo para aí, dia 21 de janeiro. Semana que eu estou chegando aí, semana que vem. Tá, então tá, tu tá empregada, pode vir. Cheguei aqui já empregada. E você empregada como? Jornalista do Jornal da Manhã. Fazendo matérias, aquela vida normal, corrida do repórter. Vida louca total. Era muito pior em 95 do que é hoje, ser jornalista? Era, com certeza. Nós passamos momentos perrengues. Mas por quê? Não tinha estrutura? Porque a gente não tinha telefone celular, a gente não tinha internet. A internet era uma coisa assim muito lenta. Nós datilografávamos, mano. Datilografava? Laudas. Nós diagramávamos o jornal na paica. Não me lembro o que é uma paica. Uns quadradinhos ali. É uma medida que é utilizada para diagramar jornais. Então o negócio era assim para os fortes. Você ficou quanto tempo no jornal? Eu fiquei 3 anos.
Aí fiquei um ano na Rádio Eldorado. A Rádio Eldorado depois foi vendida, mudou a administração. Mas você foi fazer o que na rádio? Você é produtora, Eu era jornalista? coordenadora dos jornais da rádio. Eu chegava às 5 da manhã na rádio e saía do jornal à meia-noite. Era uma jornada, assim, insana. Como é que o marido entendia essa jornada? Eu não entendia. Ele sempre chegava para me pegar no jornal. Disse, amor, falta mais. Só mais uma página. E aí ia. Era mais uma horinha, mais duas. 3, ia. Aí chegava um momento, estava em casa, trabalhando, descansando, né? Aí te ligavam do jornal, porque eles tinham perdido a tua página. Nossa. O sistema, nós implantamos a informatização nos jornais aqui de Criciúma. Porque eles perdiam, era uma coisa muito arcaica, Era uma imagina. coisa chamada Adobe PageMaker. Mas já era bacana, Era já bacana, começaram só grande que já. Você perdia aquilo. Aí tu tinha que voltar para o jornal, reescrever tudo, diagramar tudo. Porque senão no outro dia não tinha jornal, né? Funcionava dessa maneira. Alguma vez o e jornal nós foi não estamos publicado? falando de muito tempo, mas nós Sim. estamos falando de 20 anos. 20 anos. Foi assim uma revolução. Algum dia o jornal não foi publicado? Ou nunca Não, aconteceu? Nunca. Sempre saía jornal. Eu acho o jornalista guerreiro nesse sentido, sabia? De ter que sair um jornal no outro dia, né? Com matéria ou sem, com matéria boa ou não. Fez muita matéria que se arrependeu, Ana? Não. Como jornalista? Nunca, sempre. E outra coisa, nós vivemos na época do escrutínio de eleição. Então, a eleição começava a ser escrutinada, os votos às 6 da tarde, fechava. E aí até às 3, 6 da manhã. E aí, para a gente depois fechar o jornal e divulgar, o jornal tinha que rodar com o resultado da eleição, né? Ele tinha que sair de manhã. E tinha que sair. Sai um pouquinho atrasado, às vezes, eu imagino. Saía, com certeza. Porque a gráfica ficava junto com o jornal, né? Hoje as gráficas são terceirizadas. Mas então, tinha tudo isso. Esse time não se perdia, não tinha dia de não ter jornal. Sempre tinha. E sempre tinha matéria boa no jornal, Ana? Não. Porque não. é impossível você conseguir A matéria todo boa era o dia. Criciúma sempre, né? O quê? O Tigre? Como hoje ainda é, né? Criciúma. Sempre precisa de uma manchetinha do Tigre. E nós pegamos uma época boa do Criciúma, ali, pós Copa do Brasil, né? 91, foi ali que o Criciúma estava no auge. Então, Era foi uma fácil, época de grande estádio Era lotado. fácil. Estádio lotado. E como é que se faz o furo? Você deu muito furo? Demos, Era... É que nós tínhamos 2 concorrentes, que era o Jornal A Notícia e o Diário Catarinense. E geralmente a informação mais privilegiada, ela estava aqui, né, no jornal local, né? Mas tinha o sucursal da Notícia e do Diário Catarinense. Mas mesmo assim, demos muito furo, muito furo. Você lembra de alguma aquela matéria? pessoa informação. Eu lembro de uma matéria onde houve um assassinato de uma morte de uma criança e aquilo ali nos deixou assim, sabe, muito intrigados. Será que ele morreu mesmo? Será que ele não morreu? E aí o que nós fizemos? Nós fomos na casa, conversamos com os vizinhos e aí nós descobrimos que havia maus tratos, que havia caso de negligência e que a criança tinha sido assassinada. E nós demos essa notícia. Vocês descobriram no jornal? Nós descobrimos, porque nós fomos na casa desse menino, descobrimos que ele foi assassinado pelo padrasto. E a polícia foi lá, investigou e prendeu e condenou. Depois do jornal Depois do que nós damos essas informações. Nós não dissemos que ele tinha sido assassinado, nós dissemos que ele sofria maus tratos, porque o caso estava meio que encerrado como um acidente. A criança caiu de uma caixa de carvão. E o que aconteceu? Nós descobrimos, e relatamos isso na matéria que eu fiz, que ele tinha sofrido maus tratos, que o padrasto batia, que dia de chuva ele ficava na rua. Então, isso não é normal, né? Nós começamos a colocar essas informações, a polícia foi lá, reabriu e descobriu que ele tinha sido assassinado. O padrasto confessou e foi julgado e condenado. Já falou muita besteira? Já se arrependeu de alguma coisa? Já. De muita coisa escrita? Já. Eu não gosto de ler as matérias que eu já escrevi. Odeio. Por que você não... Porque a gente sempre acha horrível. Eu não assisto meus programas, tá? Eu Eu não escuto, não assisto, não faço nada também. Eu sempre acho horrível, mas assim, ó, diante de tudo que nós passávamos, em termos de colocar essa informação na rua, eu acho que nós éramos muito guerreiros. Nós cobríamos rádio utilizando um aparelho celular que era uma caixa. Então, tu ia para uma rebelião de Presídio Santa Augusta e com todas as dificuldades para te entrar no ar, né? Ou tu ia lá e voltava e fazia o boletim na rádio. Mas eu acho que isso tudo nos transformou em jornalistas muito competentes naquilo que a gente fazia. O jornalista hoje é muito mais fácil. Mas o jornalista de hoje não é mais preguiçoso? Muito sentadinho na cadeira. Sentadinho na cadeira, esperando o mundo acontecer. Na internet, né? Pesquisando. Vendo o que o portal tá dando. É difícil. Vem cá, e o jornalista sempre é bem recebido?
Ou não? Não. Não é? Você não tem uma porta aberta assim quando Só você se ele chega? for colunista social, mano. Ah, daí ele é bem recebido. Aí é onde ele chega. Ganha presente, Tá, tudo o resto... isso. O jornalista, mas o jornalista, não. no geral, não é bem recebido nas Não, comunidades, as pessoas desconfiam um pouco, mas o jornalista ele também faz esse papel e ele sempre fez. Nessa maneira nós éramos bem recebidos, porque eles ligavam e pediam para as pessoas irem lá, para a imprensa ir. Então eles ligavam para o jornal, é da rádio. Não é da rádio, é do jornal. É do jornal. Para eles era tudo igual. Tu chegava com o fotógrafo e falava, moço, filma aqui, sabe? Mas era aquilo, é uma segurança. Então, as pessoas chamavam para buraco de rua. Eu adorava essas pautas. Odiava fazer política. Política você nunca gostou? Não. Mas por quê? Porque eu acho que até hoje, tá? Eu sempre tenho a sensação de que quando tu está falando com um político, ele está mentindo para ti. De alguma maneira. Falando a verdade. Alguma maneira ele está mentindo. É bem difícil. Então, buraco de rua, casa incendiada, que tu ia lá fazer a matéria, no outro dia todo mundo ligava para doar de tudo. Roupeiro, fogão, todo mundo sempre tem alguma coisa em casa que doa numa situação dessas. E a solidariedade, ela é muito forte. E a imprensa, ela motiva isso. Tá, eu quero saber sobre o que a imprensa tem muito, que são os informantes. Como é que é a fonte? A história de que a imprensa não pode divulgar fonte, tem o direito de não divulgar. Como é que funciona esse relacionamento com as fontes? As fontes geralmente são pessoas que tu conhece, ou por um relacionamento familiar, ou por um relacionamento político, mas são pessoas que te passam informações e que não querem jamais que tu diga que elas te passaram essa informação. E não devem, né? Nem devem. Mas eu tenho... É um fofoqueiro discreto, é isso? É. A fonte é isso? Mas é aquela pessoa assim que se ela quiser ser fonte, ela não pode passar muitas informações abertamente. Tem que ser uma coisa discreta, como tu falaste, tem que ser discreto. Porque eu tenho um amigo que falava assim, a hora que tu falou, que é diferente do off, né? Que a gente fala assim, quando a pessoa diz, eu vou te dizer uma coisa, mas tu não fala, tu não divulga. Então nem diz, né? Não diz. Ou então se tu diz, tu tá ralado. Tu vai... É bem complicado. Então a fonte é aquela pessoa que ela não vai estar te passando informação como uma pessoa que faz parte daquele contexto, sabe? Ele sabe porque ele ouviu falar, porque tem uma pessoa que comentou com ele, assim, ele não está dentro daquele contexto. Ele vai te passar a informação que ele ouviu indiretamente, assim. Geralmente funciona dessa maneira. Já foi muita barca furada? Já te colocaram em muita? Já. A gente, não digo barca furada assim de fonte, mas barca furada de pauta mesmo, né? De te chamar para alguma coisa e... Pessoas te chamam, moço, tem uma coisa aqui que está acontecendo, chega lá, não tem nada, não funciona. E quando tu está numa redação que tu tem que fechar um jornal de 36, 24 páginas, múltiplo de 4, tá, gente, sempre. Às vezes tu vai nessas, porque tu precisa fechar o jornal e não é todo dia que desaba uma marquise, que o Criciúma tem jogo, as coisas, todo dia tu tem que botar o jornal na rua, então tu tem que ir atrás de notícia. E às vezes nessas notícias tu vai lá e não era tudo aquilo, né? Vamos falar um pouquinho mais na volta, pode ser? Vamos. Eu tenho o prazer de receber aqui comigo ela, que é jornalista, assessora de imprensa, empreendedora, Ana Sofia Schuster. A gente já volta aqui no programa Humanos. Voltei aqui na RTV Criciúma com o programa Humanos e você já sabe. Comigo, Mano Dal Ponte, 2 entrevistas inéditas todas as noites às 11 da noite no canal 19, no canal 53.1 da TV aberta e no 20 da NET para quem é de Criciúma. Você pode também curtir ao vivo toda a programação da RTV no www.rtv.net.br e tem o aplicativo da RTV para Android. Bota lá, RTV Criciúma, você vai baixar o aplicativo e vai poder curtir toda a programação na sua mão a hora que você quiser. Eu tenho o prazer de receber alguém que já trabalhou muito com programação, com comunicação, com roteiro e por aí vai, né? Ana Sofia Schuster. Até o final da entrevista eu acerto, vai. Acerta, né, mano? Tá, daí, você saiu do jornal, toda a bronca que você viveu no jornal e você vai para a rádio. Sim. E a rádio era um mundo mais tranquilo? Não, a rádio também era jornalismo diário, era colocar jornal no ar, né? Nós tínhamos Conexão Florianópolis, Criciúma, a Rádio Dourado tinha um braço em Florianópolis, que hoje é CBN, que eles venderam para a RBS. E
era factual, tinha que fazer, ou então tinha que montar programas para final de semana. Não tinha tempo assim muito bom, era sempre correria. O jornalismo diário é correria, não tem essa coisa de tu ficar sentado esperando, porque o tempo passa, daqui a pouco. Gente, o jornal tem que estar no ar. Tá aí, olha só, e para o jornalista, quanto pior, melhor? Eu sei que é difícil falar isso, mas é uma verdade, né? O jornalista precisa de uma matéria ruim para dar ibope. Nós tínhamos uma colega que ela costumava, assim, no plantão, a gente ligava, né, final de semana, principalmente deu acidente, não. Morreu, não, que pena. Porque... Tinha que morrer para valer a pena? Claro, não dava, né, a gente precisava de... Então o quê? Essa semana não morreu ninguém, que tristeza, não dá pra... Né? Não é notícia. Poste mijar no cachorro é notícia, cachorro mijar no poste, não dá, né? Você já colocou muita matéria errada no jornal? Nome errado e dado errado? Porque isso aí também é complicadíssimo, né? Acontece. Principalmente porque hoje, e também quando eu fazia jornalismo diário, a gente não tinha revisor. Não tinha revisor? Uma vez teve um caso de um colega... Isso aí que você colocava? E você revisou? Você revisou. Tu revisou, o colega revisou, então tá tudo certo. Teve um colega nosso que um dia ele resolveu ir embora antes dos 45 do segundo tempo. E aí... Do jogo do Criciúma? Do jogo do Criciúma. O Tigre virou o jogo, vai. Não, né? Virou. O cara, o Tigre, o ele fechou a matéria, tipo assim, prorrogação lá, terminou 1 da manhã, fechou o jornal. E o Criciúma perdeu no teu jornal. Nossa, tu vai embora e deixa ali, né, pra ele fechar aquela chamada de capa. Só a chamadinha. Perdeu. O sonho de todo jornalista ir pra capa do jornal é ter a matéria mais importante. Com certeza. Ter aquela matéria que estoura. E o erro de informação, ele é uma coisa que ele estressa demais. Porque tu fica sempre com aquilo te somatizando na cabeça. Persegue? Persegue. Aquele erro te persegue. Vai dormir pensando o que vai sair errado amanhã. Todo dia você acha que vai sair alguma coisa errada? Sempre. Mas nem todo dia sai alguma coisa errada. Não, claro que não, mas tu fica assim meio que traumatizado. É permitido pro jornalista errar português? Não, né? Não. Você acha tu pode errar a digitação, até vai e tudo. Trocar. Mas erro de português, não. Uma coisa que eu aprendi na faculdade de jornalismo ande sempre com um dicionário. Na época a gente andava com dicionário impresso, hoje tem o Google, né, que te facilita. Não tem por que tu escrever uma palavra errada sabendo que tu pode utilizar um meio que vai te dizer como se escreve certo. Você tem dicionários preguiça, no caso, né? Você né? tem o Word que corrige, né? O Google de graça corrige, quer dizer, tudo corrige. Né? E por outro lado, assim, eu acho muito triste. Às vezes eu vejo título em site, portal nacional, título com erro, sabe? Isso me deixa me deixa triste pelo colega que fez isso. Você viu uma matéria uma vez? Às vezes é a correria, né? No site do New York Times tinha um erro há 4 anos. E ninguém tinha visto. E ninguém tinha visto. Na home do New York Times. Poxa, aí não... Quer dizer, ali tinha que ter um corretor, né? A gente espera, pelo menos. Tá, eu quero saber da vida de assessora de imprensa. Porque todo jornalista amigo meu diz que assessor de imprensa não é jornalista. Ah, é? E daí? Eu sempre fui jornalista e assessora de imprensa. Ao mesmo tempo? Você sempre fez os dois? Não. Eu até acho que não é legal fazer os dois ao mesmo tempo. Você perde credibilidade? Eu acho que tu perde tu perde essa questão assim de a isenção, sabe? É tipo jogar canastra sozinho? Você com você sendo os dois? Não dá, né? Você sabe o que eu tenho na mão? É complicado. E uma época em que eu fazia assessoria de imprensa e eu era colunista do jornal, eu me policiava para não colocar notas dos meus assessorados nunca. Eu acho bem complicado. E a vida de assessor de imprensa, eu fazia assessoria de imprensa já em Porto Alegre antes de vir para Criciúma. Dei um tempo, fui para a redação diária, que eu acho que é muito importante para quem é jornalista saber o que é uma redação, saber esses perrengues que a gente falou aqui. E assessor de imprensa é aquele cara que trabalha e ele nunca aparece. Quem aparece é o teu assessorado. E ele tem que saber disso, né? E ele tem que saber disso. Mas tem assessor que quer aparecer? Tem muita gente que quer aparecer. Que adora. Que não é a minha praia, assim. É aquele cara que você sempre foi muito discreta. Muito discreta, até porque se trabalha muito, não tem tempo para ficar papagaiando, assim, em coluna social e dando entrevista em TV, assim. Não precisa, né? Tem uns chatos que chamam, né? Mas é legal falar sobre isso, porque as pessoas às vezes não entendem muito. Assim. Como é que funciona por trás, É bem complicado. Tu pedir aos colegas, porque às vezes, como eu falei, tem coisas que não é uma notícia forte, mas que tu tem que ter network, tu tem que ter contato com as pessoas para que aquela notícia seja divulgada, né?
Não é que ela não tem importância, mas ela tem menos importância que outras tantas, né? E isso é a rotina. Por que é tão importante para uma empresa estar sempre sendo divulgada? Primeiro, uma questão de fortalecimento de marca. O editorial, ele sempre se sobrepõe ao pago, à parte publicitária, porque ela dá credibilidade, né, à informação que a empresa tem. Não que ela esteja melhor ou pior. Quando as pessoas leem uma notícia, geralmente ele tem mais credibilidade do que aquela notícia ou aquele anúncio que tu pagou para sair. É mais fácil, por exemplo, você ser assessora de imprensa da Unesc, que tem uma gama de informação todo dia gigantesca, você tem coisa acontecendo para tudo que é lado, é mais tranquilo do que ser assessora de imprensa de uma empresa com produtos, por exemplo? Com certeza, mas isso se tratando de mídia geral, porque hoje se tem muita mídia especializada, que produz conteúdo de algumas empresas que são segmentadas, que são especificamente para essas publicações e portais especializados. Por exemplo, uma carbonífera, ela pode estar trabalhando informações para uma mídia que tenha esse foco. Não para a população em geral? Em mineração, não população em geral, que são coisas mais técnicas. Também fazemos isso, né, com relação a transformar conteúdo técnico, né? Isso também é o papel que o jornalista exerce. E com relação a uma grande instituição, realmente, ela é mais fácil, porque geralmente tem investimentos também que abrem as portas, né, às vezes, para que tu também tenha o espaço jornalístico. Essas coisas, é importante que saiba que elas acontecem, não é errado, é uma coisa natural, porque alguém o veículo, quando ele tem anúncio, quando ele anuncia, recebe anúncios, é porque ele tem custos, ele tem que pagar os seus funcionários, ele tem que pagar os seus custos. E os anunciantes estão aí para isso. Então, quando o anunciante ele tem uma assessoria de imprensa, com certeza essas portas são abertas. Tudo agrega, né? Com certeza. Tá, e agora, para encerrar, você falou que não gosta de aparecer muito, mas você está na sua maior, com um programa noturno, entre elas. 3 vezes por semana, é isso? Sim, segundas, quartas e sextas. Você não gosta de aparecer, mas você está lá conduzindo o programa. Mas eu estou atrás do microfone, Aí, para você é tranquilo isso? Tranquilo. Como é que você faz? Qual é a conduta desse programa? A conduta é trazer mulheres que tenham... Só mulheres, entre elas. Tenham conhecimento em diversas áreas e propor temas de debate. Então, a gente conversa, discute, traz informação, traz análise, que eu acho que é bem importante. Não que seja um clube de luluzinha, não. É uma visão acho que é um diferente. espaço que as mulheres têm para falar sobre a visão delas. Porque a gente vê tanto debate masculino, muita roda de conversa de futebol e política, e eu acho que o espaço de mulheres para falar sobre temas também é importante. Apresentar o ponto de vista. Muitos homens escutam, Sim, dão feedback? Porque, com certeza. Escuto feedback, vou na academia, as pessoas comentam. Também na rua, nas empresas que a gente se relaciona. Tem um feedback legal. Eu adoro rádio, mano, eu adoro rádio. Acho que o rádio é aquela coisa imediata. Vou falar uma coisa para vocês, eu acho que vocês são educadas. Né? A gente não fica falando nome. Não, vocês são educados. Não, isso nem questiono, né? Vocês são educados porque cada uma fala na sua vez. Sim. Eu acho isso tão organizado. O meu programa, geralmente, eu não consigo fazer essas coisas. Você vai cortando a pessoa, né? Vocês são educados, você deixa a pessoa terminar o raciocínio, depois vocês falam. Isso também pela escolha das convidadas, né? Sim. Você não leva qualquer pessoa para falar dos temas. Você leva, geralmente, mulheres relevantes, que têm história, que têm conteúdo. E também, assim, sabe que esse é o estilo mais feminino, assim, de que uma deixa a outra terminar para comentar? Eu vejo o contrário, às vezes, em debates masculinos. Todo mundo fala por si, minha abrigaçada. Muito abrigaçada e tudo. Mas, que também o programa tá entrando agora, começando, né? Ele está começando, né? Vai lá. Então, chama o pessoal para curtir o programa. Todas as segundas, quartas e sextas. Que horas? Na Rádio Som Maior FM. O programa é Entre Elas, ao vivo. Tá no carro, tá em casa, tá no aplicativo. Escuta e veja como é um espaço legal de debate e de informação que vocês têm aqui em Criciúma para escutar. Você não falou a hora? 19 horas. 19 horas? 19 às 20 horas. 1 hora de debate. Facinho. Ana, obrigado pela presença. Acabou o programa. Viu? Você viu? Não é tão ruim vir na TV, ó. Não. Dá pra gente bater papo tranquilo. Mas é mais fácil conduzir, né? Com certeza. Do que ser entrevistado. É sempre assim, né? Verdade. Porque a gente gosta mais de saber das coisas, né?
Não do que falar da gente, né? Falar da gente é complicado. Muito obrigado pela presença, prazer te receber. E você já sabe, comigo todas as noites, 2 entrevistas inéditas. E não esqueça de uma coisa, se comunicando bem ou não, sendo jornalista ou qualquer outro, no mundo somos todos humanos.